Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora do Departamento de Enfermagem da UFSC e a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo de gestantes ou casais grávidos que acontece lá na UFSC, no Hospital Universitário, desde 1996. Bom, antes da gente começar sobre o relato de experiência do grupo de gestantes e casais grávidos, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo educativo, já que vocês estão trabalhando na atenção básica. Então, o processo educativo ele é uma troca de conhecimentos e experiências mútuas e expressão de sentimentos. Na realidade, o grupo de gestantes e casais grávidos, ou qualquer outro grupo que pode ser um processo educativo, né, que conflui no processo educativo, ele é muito mais uma troca de experiências, de conhecimentos, do que uma transmissão de conhecimentos. Porque a gente vai ter as pessoas, os usuários, e nós, os profissionais, nesse processo, e a gente vai trocar informações. Os usuários têm informações que são pertinentes para eles, de acordo com as suas necessidades, e nós, por outro lado, vamos dar algumas informações sobre o ciclo grávido puerperal. Essas atividades educativas, elas podem ser tanto individuais quanto coletivas. As individuais, elas ocorrem nas consultas, que vocês fazem no dia a dia, na atenção básica. E as coletivas podem ser sob forma de grupos. Então, reunião de pessoas, e há diversos tipos de grupos. Eu vou falar hoje sobre o grupo de gestantes, mas existe o grupo de adolescentes, do climatério e de outras de hipertensos que vocês fazem no dia a dia na atenção básica. Um dos objetivos básicos de um processo educativo é a questão da cidadania e a questão de mudanças de hábitos no dia a dia. A questão de cidadania diz respeito a gente trabalhar com essas pessoas as questões das condições de vida delas, as questões dos direitos que elas têm, e para que elas possam fazer mudanças no seu trabalho, na sua saúde e na sua vida. Nesse caso, o usuário ele é o protagonista do processo educativo. É ele que define as coisas, não o profissional. Então, o profissional está ali para servir de mediador, de facilitador do processo. E é muito importante, nesse processo, a gente envolver a família. Considerando esses aspectos que eu estou colocando, é muito importante a valorização dos conhecimentos das pessoas, dos usuários que a gente vai trabalhar, sejam eles gestantes, adolescentes, hipertensos ou diabéticos. E observar também as necessidades dessas pessoas. Porque se a gente trabalha em cima das necessidades e desses conhecimentos, então eles vão se sentir mais acolhidos e vão participar mais desse processo sendo protagonista. No entanto, a gente tem que se preocupar muito com a questão da realidade dessas pessoas e dos recursos que essas pessoas têm para desenvolver ou para compreender o que a gente está trocando e compartilhando com essas pessoas. Então, esse recurso, eu digo, tanto recursos financeiros, quanto recursos na questão da escolaridade. Então, a gente tem que ter uma linguagem adequada para falar com elas. Se for criança, falar na linguagem da criança. Se for gestante e ter uma escolaridade X, a gente fala de uma determinada forma, outra, se ela tem maior conhecimento ou menor conhecimento. Outro aspecto que é bem importante na questão do processo educativo é a questão da promoção da saúde. Promoção da saúde quer dizer a gente lutar por melhores condições de vida, por uma qualidade de saúde, e no sentido de que as pessoas possam melhorar a sua vida e melhorar todo o seu desempenho no dia a dia. E essa promoção da saúde também inclui a questão do protagonismo. Um outro aspecto que é bem importante a gente trabalhar é a questão do processo educativo como uma atividade interdisciplinar. Vocês que estão aí na atenção básica, vocês são enfermeiros, são médicos, tem uma equipe, né, da saúde da família, que é enfermeiro, médico, odontólogo, e tem outros profissionais que trabalham no NASF, psicólogos, nutricionistas. Então, é bem importante
que esse trabalho que seja desenvolvido, quando vocês tentarem fazer um grupo na unidade básica, que tenha um trabalho conjunto desses profissionais todos, para que cada um possa complementar ou possa contribuir com seus conhecimentos nessa área. Não esquecendo que os conhecimentos do usuário em si, eles são importantíssimos, e a gente tem que partir desses conhecimentos desse usuário para a gente desenvolver qualquer tipo de atividade. Continuando, então. Processo educativo. O que precisa para fazer um processo educativo? O que precisa para fazer um trabalho em grupo? Quais os recursos que a gente precisa, sejam eles financeiros, materiais, recursos humanos? O que a gente precisa para fazer um grupo? A gente precisa, primeiro, de um profissional com disponibilidade. Esse eu acho que é a principal coisa. Um profissional que queira fazer, que queira acontecer, mas não um profissional que se acha o todo-poderoso, que sabe tudo. Não, porque a gente vai ter que partir dos conhecimentos desse profissional. Um profissional que seja sensível, que tenha uma boa escuta, que consiga ouvir o usuário, que tenha conhecimentos, sim, porque ele precisa, de repente, colaborar e mediar esse processo educativo. Mas que ele escute o que o outro está dizendo, porque o usuário ele tem muito conhecimento. Então, quando eu trabalho com um grupo de gestantes, a gente sempre parte das necessidades das mulheres. E a gente aprende, eu tenho aprendido desde 1996, são 17 anos de grupo de gestantes, fora outros grupos que a gente desenvolve, que o usuário ele tem muito conhecimento e ele nos ajuda muito a compreender como é que é todo o processo que ele está vivendo. Uma outra coisa é esse profissional ele ser capaz de se comunicar. Então, se comunicar na linguagem que aquela pessoa precisa. Se for uma criança, se comunicar conforme uma criança. Se for um adolescente, dentro das necessidades, de acordo com a faixa etária, de acordo com a escolaridade daquela pessoa. Ser criativo. Por que eu digo ser criativo? Às vezes a gente não tem material nenhum para trabalhar, mas a gente pode usar o que a gente tem no dia a dia. A gente vai usar sucata, a gente vai usar o material que está sobrando, a gente vai usar revistas, a gente vai usar o que a gente tem para desenvolver o processo educativo. E tem que ser respeitador. Respeitar aquela pessoa que está vindo ali e que quer trocar conosco. Porque, já dizia Freire, né? A gente não ensina, a gente ensina e aprende conjuntamente. Né? Então, vocês não vão ensinar nada, ninguém ensina nada a ninguém. Né? Mas a gente troca, a gente compartilha conhecimentos. Bom, em relação ao material, já falei que não é necessário a gente ter um material assim, específico para trabalhar. Ah, não vou fazer grupo porque eu não tenho material. Não. O material a gente vai conseguindo no dia a dia. Né? A gente vai usar os recursos disponíveis e vai usar recursos que sejam atraentes. Se a gente vai trabalhar com uma criança, a gente pode usar uma boneca para desenvolver a questão do grupo de gestantes. Pode desenvolver coisas que são do dia a dia daquela criança. Se for com uma gestante, a gente vai partir das coisas da gestante. Se for com adolescente, da mesma forma. Então, para fazer o grupo, a gente só precisa fazer com que isso seja atraente, que chame a atenção dessa população. Bom, continuando então. O local. O local precisa ser um local especial? Também não. Né? Eu já vi desenvolver grupo de gestantes em barcos, eu já vi desenvolver grupo de gestantes em corredor, eu já desenvolvi grupo de gestantes na sala de espera, no hospital universitário. Então, não precisa ser um lugar específico para desenvolver grupo. Pode ser numa creche, numa escola, numa unidade de saúde. Muitas vezes a gente desenvolve ali na sala de espera, na atenção básica, a gente pode desenvolver, enquanto o pessoal está esperando pela consulta, uma atividade com as gestantes ou com qualquer outro usuário que procure o serviço. Divulgação. Isso é muito importante. Como é que a pessoa vai procurar aquela atividade se não é divulgado? E como é que a gente vai divulgar isso? A gente pode usar o mural da unidade, a gente pode usar aqueles mosquitinhos para deixar, avisar, comunicar na igreja, nos locais que essas pessoas frequentam. A gente pode avisar de uma forma pela mídia, pela televisão, né? Pode avisar também, lá na universidade a gente tem a GECOM, que comunica todas as nossas atividades. Então, vocês vão ver qual é a melhor forma que chega esse serviço para o usuário. Às vezes é a igreja, às vezes é o bar que está ali na esquina, que a gente tem que botar um cartaz. Então, tem que comunicar o tema que a gente vai trabalhar, o horário, o público que a gente vai desenvolver esse processo educativo, e quem é que vai desenvolver isso, e as dinâmicas. Se a gente souber que dinâmicas que a gente vai utilizar, a gente já pode também falar.
Bom, continuando então. Que grupos que a gente pode desenvolver na atenção básica ou em qualquer tipo de lugar, né? Que tipos de grupos? A gente tem o da sala de espera. Esse tipo de grupo, ele é um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer nesse grupo. As pessoas vêm com as demandas e vão nos perguntando na hora. Então, por isso que eu digo que o profissional tem que ter conhecimento para poder, na hora, poder explicar. Mas também, se ele não souber, ele pode dizer, olha, no momento eu não sei te dizer isso, mas eu vou procurar. Ninguém sabe tudo. Então, o profissional ele pode ter essa possibilidade de conversar mais no outro dia com esse pessoal, ou então um outro profissional pode ajudar nesse processo. Tá? Então, isso é muito importante, por isso o trabalho interdisciplinar. Eu acho que quando a gente trabalha no HU, a gente tem uma equipe já há bastante tempo, sou eu, mais uma psicóloga, mais uma outra professora, e também a gente tem uma socióloga nesse processo, e às vezes a gente ainda convida alguns médicos de lá do hospital universitário para trabalhar. Porque a gente não sabe tudo, né? Mas a gente tem que ter essa disponibilidade e essa possibilidade de ser humilde e dizer isso e combinar, fazer um acordo para fazer essa atividade num outro momento. Bom, que tipo outro grupo que tem? Encontro do trimestre. Isso a gente está falando em relação à gestação, né? Tem o encontro do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. No HU a gente tem o encontro do terceiro trimestre, que acontece todas as primeiras terças-feiras de cada mês. E lá, como é do terceiro trimestre, quais são as coisas que mais aparecem, que afloram nesse período? É a questão do parto, a questão do pós-parto, os cuidados com o bebê, o aleitamento. Então, é isso que a gente trabalha. Mas vocês podem também fazer do primeiro trimestre, do segundo trimestre, ou um grupo que contemple todas essas questões num momento só, que é como a gente desenvolve o grupo de gestantes e casais grávidos. Isso vai depender de como vocês queiram conduzir. Vocês podem fazer também um grupo contínuo. Por exemplo, de repente, a gente começa o grupo e tem gestantes que vão entrando gradativamente na medida que elas também vão procurando serviço. Ou um grupo fechado. São 8 encontros, são 9 encontros. A gente pode fazer de diversas formas isso. Na atenção básica, a gente pode fazer também, aproveitar as consultas que a gente tem. Né? Eu já trabalhei na atenção básica há bastante tempo, e às vezes a demanda é pequena de gestantes, por exemplo. Por quê? Porque elas têm que trabalhar, elas têm que cuidar dos filhos. Então, o que a gente faz? A gente concilia as consultas com o grupo. A gente faz as consultas mais tarde, a partir de umas 4 horas da tarde, ou 3h30 da tarde, e o grupo dá 1h30 às 3h30. E aí a gente já trabalha as questões nesse momento. Então, a gente já combina isso com as gestantes, elas vêm antes e depois ficam para consulta. Né? Então, isso é bem importante, é uma forma de desenvolver o grupo. A gente tem grupo de gestantes e casais grávidos, que eu vou falar a partir daqui a pouco. Grupo de gestantes de alto risco, que é muito interessante, eu já desenvolvi. Pode ser feito no ambulatório, pode ser feito no nível de complexidade, né, de média complexidade, nas policlínicas. Né? Então, é bem importante essa atividade com gestantes de alto risco, porque elas estão vivenciando, além da gestação, o risco da gravidez, né, o risco de ter problemas para ela e para o bebê. Então, ela também vive questões existenciais, então é bem interessante fazer esse grupo. Eu já fiz também no hospital, só que no hospital a gente tem que ver a questão por exemplo, se ela está em repouso relativo ou repouso absoluto. Isso também assim, é bem importante a gente observar. Bom, além disso, a gente tem milhares de grupos que a gente pode desenvolver. A gente tem grupos de planejamento familiar, de climatério, de hipertensos, de diabéticos. Grupo só de caminhada, que a gente já aproveita para trabalhar a questão de viver saudável, ser saudável. Grupo de puérperas de alta. Grupo de amigas do peito, para trabalhar a questão do aleitamento. Ali na Serrinha, a gente tem grupo de aleitamento, por causa do Hospital Amigo da Criança. Então, tem uma infinidade de possibilidades de a gente trabalhar. E é muito interessante porque a gente cresce junto com as pessoas. A gente vai aprendendo junto com as pessoas. Então, cada dia que a gente vai trazendo alguma coisa com as gestantes, elas vão nos ensinando muito. Com os adolescentes da mesma forma. E vai ficando mais fácil a gente planejar o cuidado, a gente prestar o cuidado para ele na atenção básica, se a gente tem esse contato maior através de grupos ou através de atividades coletivas. Bom,
Normalmente tem algumas etapas que um grupo ele tem, né? Normalmente a apresentação, vocês vão se apresentar, e essa apresentação já pode ser de uma forma lúdica, né? Então, fazer joguinhos para apresentar, para se conhecer, quem sou eu, quem é você, o que eu gosto, o que você gostaria de fazer. Então, dá para fazer várias tentativas na questão da apresentação. Aquecimento, uma brincadeira, alguma coisa que tenha relação com o que vocês estão trabalhando. Então, trazer uma figura, trabalhar em cima de uma figura, um quebra-cabeça, por exemplo, um jogo. Isso tudo pode ser um aquecimento, uma brincadeira que a gente possa fazer. A integração aqui, que é uma das etapas, normalmente a gente faz através de um lanche, né? A gente sabe que, por exemplo, na atividade, na atenção básica, as pessoas às vezes têm dificuldades financeiras, né? Então, a gente tem que ver como é que a gente pode fazer isso para não melindrar ninguém e para a gente também poder ajudar, de alguma forma, a estimular a questão da dieta, um alimento mais saudável. Então, isso é uma coisa que vocês vão ter que ver de acordo com essa clientela que vai procurar vocês, né? O usuário que vai procurar vocês. A escolha dos temas. Normalmente, essa escolha dos temas deve ser feita não pelo profissional, né? Então, a gente tem que oportunizar essas pessoas de dizer o que elas querem que a gente trabalhe, porque daí elas vão ficar mais interessadas, senão elas não vão se interessar. Desenvolvimento de tema é trabalhar esse tema. O relaxamento, que daí é uma brincadeira no final, a gente faz qualquer tipo de relaxamento, de acordo com a população. E sempre é importante a gente fazer uma avaliação do trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas, assim, o grupo de gestantes, então, a gente já conversou várias modalidades de grupos, porque eu achei importante que no dia a dia a gente escuta, a gente não consegue fazer grupo porque não tem tempo, não tem agendamento, ou então, porque a gente está sempre na questão da produção. Eu acho que é muito importante vocês conversarem com os gestores também, para dar um espaço para desenvolver grupos de gestante, diminuindo um pouco a produção, mas depois isso vai aumentar a produção, na realidade, porque é só no iniciozinho disso, tá? Bom, então, um grupo de gestantes é o que eu vou falar mais especificamente, como é que funciona, que é uma realidade um pouco diferente da que vocês têm lá na atenção básica, mas que vocês podem adaptar isso para a realidade de vocês. E a gente vive adaptando isso. Eu já desenvolvi, além dos grupos que a gente desenvolve, o grupo de gestantes e casais grávidos, também na atenção básica, no Saco dos Limões, também desenvolvi já na agronômica, desenvolvi nos ingleses. Então, há possibilidade, sim, sabe? E isso vai ajudar a valorizar o serviço de vocês e valorizar, inclusive, a consulta e a visita domiciliar que vocês fazem no dia a dia de trabalho. Bom, então, o que é o grupo de gestantes e casais grávidos? É um espaço de socialização de experiências e conhecimentos. Então, aqui não diz que é uma transmissão de conhecimentos, não diz que é uma conscientização da população, não diz isso. Diz que é um espaço de socialização, então, troca de conhecimentos. A gestante vai trazer alguma coisa e eu vou dar alguma coisa para a gestante. Então, quando tem essa troca de conhecimentos, quando as gestantes ouvem uma outra gestante falar, através da narrativa que ela vai tendo, vai falando, e a outra identifica alguns problemas que acontecem com ela e já vai superando esses problemas a partir dessas narrativas que essa outra gestante fala. Então, às vezes, não é a gente que vai dar a solução, e sim as próprias gestantes que vão dar a solução para os problemas das outras gestantes, porque elas estão vivendo a mesma situação. Não somos nós que estamos vivendo. Bom, o grupo de gestante, então, o que é esse grupo de gestantes? A equipe de saúde tem um papel importante no âmbito individual, então, a questão da equipe interdisciplinar, né? Favorecendo o suporte emocional e educativo. Suas ações devem ser direcionadas à gestante, a quem? Ao acompanhante, que é uma pessoa. O que é o acompanhante? Uma pessoa significativa para essa gestante. Isso já está em lei definido que ela tem direito a esse acompanhante. Os familiares e outras pessoas do meio, e considerar principalmente o contexto dessa mulher, as questões socioeconômicas, educacionais e culturais. Aí vocês estão vendo aí um bolo bem grande, né? Que foi a comemoração dos 15 anos do grupo de gestantes e casais grávidos. E essas pessoas que estão aí são as coordenadoras, junto comigo, do grupo.
Então, eu estou aí, sou a Maria de Fátima Mota Zampieri, a gente tem a Vitória também, que é uma enfermeira, a Zaira, que é uma psicóloga, e tem uma socióloga que trabalha na psicologia também, que é a Isabel. Então, juntas a gente desenvolve já há bastante tempo esse grupo. Passaram já outras pessoas por esse grupo, fisioterapeutas, professoras de educação física. Então, já tivemos outras pessoas que nos colaboraram nesse processo conosco. Vocês estão vendo fotos de alguns grupos, né, de alguma participação de algumas gestantes. Então, é um número grande de gestantes que participa, que às vezes não é a mesma coisa que acontece na atenção básica. Na atenção básica, se vocês tiverem um grupo de 5, 6 gestantes, está muito bom, não precisa ter um grupo de 20, de 30, porque na atenção básica a gente tem as especificidades da atenção básica. Então, por que é importante? É importante fazer o grupo para que a gestante tenha uma participação mais ativa e uma vivência mais plena do processo de nascimento. Então, ela só vai ter uma participação ativa se a gente deixar ela falar, se a gente conseguir ouvir o que ela quer dizer e se ela puder colaborar com as outras gestantes também. É uma oportunidade para expressar medos, ansiedades e sentimentos. Então, quando a gente trabalha a gestação, normalmente a gente faz uma rodada e coloca assim, olha, quais são os aspectos que você está sentindo agora psicológicos, ou quais são os problemas físicos, ou as expectativas que você está fazendo. Aí a gente faz uma rodada das gestantes. E elas vão falando, os acompanhantes também. E aí elas conseguem expressar os medos que ela tem em relação ao parto, em relação a não saber cuidar direito do bebê, ou se essa gestação era isso mesmo que ela queria ou não. E, às vezes, ou a própria labilidade emocional, que é comum nessa época, e, às vezes, não somos nós que contemos essa gestante. É o próprio, esses dias até foi um acompanhante que começou a falar com a gestante e deu apoio para aquela outra gestante. Então, isso é bem importante. Convivência com mulheres e homens que estão vivendo o mesmo processo. Aí vocês vão me dizer assim, nossa, mas você já tem os acompanhantes, já está indo os acompanhantes, e a gente que dirá vinha gestante. Comece pela gestante. Nós também começamos pela gestante. No começo, nossos grupos só tinha um acompanhante, 2 acompanhantes. Hoje a gente tem 11, 12, né? Então aumentou bastante e a gente espera que aumente mais ainda. Mas assim, no começo tudo é difícil, nada é fácil, né? A gente fala assim, tem uma sala, vocês precisam ter uma sala para fazer. No começo, a gente fazia no restaurante do hospital dos funcionários públicos. Então, a gente utilizava o restaurante, na hora que acabava o almoço do pessoal, botava lá as almofadas e fazia o grupo. Então, às vezes, a gente não tem um espaço. E mesmo a gente tem espaço, às vezes a gente perde espaço. Ano retrasado, nós perdemos o nosso espaço. E aí, onde é que foi o grupo? Foi para a sala de psicologia, foi para a sala de aula, até que a gente retomasse o grupo novamente. Então, o grupo de gestantes, então, é uma atividade, ela é gratuita. Ninguém paga nada por isso e nem a gente recebe por isso, né? A gente dispensa, ou tira um pouquinho das nossas horas lá no departamento, cada um tira um pouquinho para fazer essa atividade. Ela é uma atividade que começou em 1996. A gente faz o grupo nas quintas-feiras, todas as quintas, das 14 às 18 horas. Então, são 4 horas. E ela tem o objetivo prestar um atendimento ou prestar um acompanhamento interdisciplinar em nível de prevenção primária a gestantes e casais grávidos do 3º ao 8º mês. Por que não o 9º mês? Porque se são 8 encontros, a gente fica fazendo o grupo em torno de 2 meses. Então, ela entrando no 8, ela fica o 8º e o 9º mês conosco. Tá? Às vezes, ela entra já no final do 9º. E aí, ela participa do grupo seguinte também. Bom, quais são os objetivos do grupo? Tomada de consciência corporal e postural. Então, a gente tem no início uma atividade que é a Bel que faz, e ela trabalha com yoga e trabalha também com biodança, e ela faz exercícios para gestantes, posições, a questão da respiração e relaxamento. Então, essas coisas trabalha principalmente para a gente estimular a questão do parto normal, né? Daí vocês vão dizer, só vai estimular o parto normal? Não, a gente estimula o parto normal, que é o melhor para a mulher, né? Para ela e para o bebê. Mas a gente sabe que às vezes nem sempre acontece como a gente quer. Às vezes é o parto possível.
é o parto que tem que ser naquele momento. Então, a gente prepara tanto para o parto normal quanto para a cesariana, mas estimulando, sim, mais o parto normal. A outra coisa, a gente vai propor informações, vai dar informações sobre o ciclo grávido puerperal, expressão de vivências que eu já falei, troca de inferências e informações também já falei, também é campo de pesquisa, então já que fica dentro de uma universidade, a gente utiliza também grupo de gestantes para fazer pesquisas, e as pessoas que lá participam sabem disso e cooperam bastante. A gente faz a visita à maternidade do HU, e para conhecer a maternidade. Às vezes eles querem conhecer outras maternidades, a Carmela Dutra, e a gente tenta conversar com essas maternidades para eles procurarem também conhecer, ou para particulares, já que esse nosso curso, ele não é só para a área pública, né, para o âmbito público, mas também para o privado. Então, pode ser qualquer gestante, independente de raça, de escolaridade, se tem convênio, se não tem convênio, se tem dinheiro, se não tem, pode participar do nosso grupo. Tá? Outra coisa, a gente também abre espaço para os profissionais. Então, a gente já teve alguns profissionais da rede que procuraram o nosso grupo para participar algumas vezes, participar do grupo, para depois replicar isso nas suas unidades de saúde. Então, já houve médicos, fisioterapeutas, já enfermeiros que participaram dessa atividade. A gente ainda tem como objetivo que é o site do grupo. Ainda não conseguimos dinheiro nem ajuda financeira para conseguir montar o site do grupo. Ele já está bem estruturado, mas falta a questão financeira. Então, esse é o nosso próximo passo. E o CPEX é a Semana de Pesquisa e Enfermagem, de Pesquisa e Extensão, que a gente também participa, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao referencial teórico, a gente tem como guias desse trabalho a filosofia do hospital universitário. Quando a gente montou a maternidade, eu também participei desse processo, com uma equipe bem grande, a gente estipulou uma filosofia que tem como eixos principais a questão da humanização, a questão da autonomia da clientela e a questão da interdisciplinaridade. Então, é em cima dessas bases que a gente desenvolve o grupo. E também a gente desenvolve em cima da promoção da saúde, como eu já falei para vocês. Não sei se está tão cansativo de eu ficar falando para vocês, mas eu acho que é interessante a gente ter uma ideia do grupo para que vocês possam, então, se adaptar depois, adaptar a realidade de vocês a esse grupo. Quantos participantes a gente tem? A gente abre vaga para 20 gestantes. Tá? Como é que a gente divulga isso? Hoje em dia a gente não divulga mais. Tá? Por quê? Porque já está um grupo conhecido, a gente já tem uma demanda bem importante, e a gente sempre, já, por exemplo, agora a gente vai iniciar um grupo semana que vem, e a gente já tem demanda para o próximo grupo. Mas isso nem sempre foi assim. A gente fez mosquitinho, a gente distribuiu na rede, a gente distribuiu também nos pontos de ônibus, a gente fez um boca a boca, a gente fez propaganda pela GECOM. Então, as coisas vão se estruturando e vão se sedimentando, se consolidando. E aí, hoje em dia, a gente não faz mais propaganda, mas as pessoas que participaram do grupo é que encaminham as pessoas para vir para o nosso grupo. Tá? Então, são 20 vagas, a gente também tem participando desse trabalho docentes do Departamento de Enfermagem, da UFSC, eu e a professora Vitória, profissionais da HU, principalmente a psicóloga Zaira, e nutricionista que trabalha conosco, e também a Ingrid, que é uma das pessoas, e profissionais da UTI neonatal e do alojamento conjunto do Hospital Universitário, de centros de graduação de enfermagem, de psicologia, de educação física, de odontologia. Os vários cursos já participaram do nosso grupo. E visitantes que queiram conhecer o grupo também. Então, aí, essa foto aí, se vocês observarem, não é só de gestante, tem bebês aí junto, né? É porque a gente tem um reencontro de pais e bebês, depois a gente vai falar para vocês. Então, quando chega no último dia, a gente marca um reencontro, e aí, depois que todos ganham, a gente vem e conversa sobre o reencontro de pais e bebês, e esse reencontro, o que tem esse reencontro desses pais e bebês? A gente fala como é que foi o parto, como é que está sendo o aleitamento, quais as dificuldades que eles estão tendo agora em relação ao parto.
e também em relação à vida, agora a 3 ou a 4, quando a gente tem gemelar, se teve alguma dificuldade, se o grupo ajudou ou não, e aí a gente já faz uma avaliação do grupo também, sabe? É bem importante esse feedback deles, porque daí eles me dizem, vocês não falaram isso. Uma coisa que eles sempre falam, eu até vou falar isso para vocês, é que a gente não fala nada do puerpério para eles. E a gente fala muito de puerpério. Como é que a gente trabalha a questão do puerpério? A gente pega casos práticos que acontecem no dia a dia do puerpério e coloca eles em grupos para discutir esses casos práticos. Então, a questão do angurgitamento mamário, a questão das visitas, a questão da creche, a questão da depressão pós-parto. Então, em casos, e a gente discute isso com eles. E discute como é que é no HU, quais são os cuidados que são feitos, como é que a enfermagem trabalha, né, lá no HU, o que ela tem que avaliar, os lóquios, né, a evolução uterina. A gente fala tudo para elas. Aí, quando chega no grupo, no pós-parto, elas dizem, vocês não falaram nada. Não falaram que a gente ficava sem dormir, que a gente ficava a noite inteira, às vezes, tendo que dar de mamar. Então, essas coisas vocês vão ouvir. Porque, às vezes, a pessoa, mesmo estando interessada no grupo, naquele momento ela está mais preocupada com o parto do que com o pós-parto. E aí elas não conseguem captar bem o que a gente está falando. Então, por isso, a questão do puerpério tem que ser trabalhada de uma forma muito prática, cada vez mais prática, trazendo casos do dia a dia, para que a gente não consiga ouvir sempre essa coisa que eles colocam. Tá? Bom, continuando. Então, no primeiro encontro aqui, então, vocês estão vendo o pessoal sentado aí, e eles estão com lápis, caneta, papel craft, e a gente coloca todo mundo sentado ou deitado, à vontade, para eles colocarem o que eles gostariam que a gente falasse no grupo. Então, esse é o primeiro dia. No primeiro dia não tem atividade física. Então, só tem essa conversa com eles. Aí eles fazem no cartaz, quem tem mais facilidade de escrever, escreve. Quem não tem, fala. Então, sempre vem uma outra pessoa, vai lá e apresenta ali como aquele grupo está apresentando. Então, eles apresentam e tem uma bolsista nossa, ou mesmo a gente. Agora a gente tem bolsista, a gente está mais. Mas antes não tinha bolsista. A gente começou, passamos 6, 7 anos, acho que até mais que isso, sem bolsista. E a gente que fazia toda essa anotação, e a partir dessa anotação do que eles falam, a gente faz o programa. Tá? Os conteúdos que a gente trabalha. E como a gente trabalha? A gente trabalha através de discussão da temática, através de oficinas, então trabalhando os temas. Aí vocês estão vendo aí, tem uma oficina do desenho, que a Bel está trabalhando, a questão, por exemplo, do nascimento, do parto. Aí do lado, na foto seguinte, tem uma dramatização, então a gente levou roupa e colocamos o pessoal a trabalhar a questão do puerpério. Por isso que eu digo que tem que ser uma coisa prática. Então, como é que era o puerpério, quais as dificuldades que ele achava que ia ter, e a gente trabalhou isso com uma dramatização. Eles mesmos, as gestantes fazendo. Tá? E a gente, às vezes, a gente tinha uma dificuldade muito grande lá no grupo de gestantes, que era a falta de ar-condicionado. Hoje a gente tem, né? A gente está mais rico. Mas a gente não tinha. E também hoje não é um ar-condicionado bom, não. É um ar-condicionado, de vez em quando, bem fraquinho, mas mesmo assim. E aí, às vezes, não aguentava o calor, então a gente tinha que fazer o grupo na rua. E a gente ia para a rua, né? E fazia o grupo na rua, porque ninguém aguentava o calor na sala. E a gente fez várias vezes o grupo na rua. Tá? Então, para vocês verem que não é só né, não depende do local. Então, quando é que a gente faz esse grupo? A gente tem, na realidade, o grupo de gestantes, são 2 grupos por semestre. Então, a gente tem 2 grupos no primeiro semestre, 2 grupos no segundo semestre. Cada grupo desse tem 8 encontros, que dá em torno de 2 meses. Ele acontece nas quintas-feiras, das 14 às 18 horas, e a inscrição é no segundo andar da maternidade e na sala de psicologia. Onde é que acontece isso? Hoje, né, por isso que eu digo que é hoje, é no núcleo de capacitação da HU, no segundo andar, no lugar que tem almofadas, colchonetes, ar-condicionado, fraquinho, mas funciona. Mas a gente não sabe até quando que vai ser esse local. Porque a gente já mudou várias vezes. Até em restaurante a gente fez. Então, hoje está funcionando nesse local. Como? Cada encontro ele tem 3 momentos. O primeiro momento é a conscientização corporal, que é a atividade física que eu falei para vocês, a respiração, a questão do relaxamento. Depois a gente tem o lanche. O HU ele fornece para a gente as frutas e fornece um café com leite.
E as gestantes, quando elas podem, elas trazem alguns lanches também, o sanduíche, ou para elas ou para o grupo todo. E alguém traz algum suco, a gente compra uma garrafa daquela de 5 litros de água mineral e faz o suco, né, para o pessoal. E aí a gente trabalha no terceiro item a tematização, que é os temas que elas gostariam que a gente abordasse. A gente tem aqui a concentração corporal, que são as atividades físicas que são feitas com essa gestante. Continua aí a conscientização corporal, o relaxamento, o lanche, a tematização. Então, a gente trabalha aí a questão, no primeiro item, a questão da gestação, as modificações da gestante deita, a gente trabalha as modificações deita, a gente contorna, ela trabalha os desconfortos. Ali, a cuidados com o recém-nascido, lá o acompanhante. Aqui a gente trabalha a questão a relação mãe-bebê, né, intraútero, trabalha o parto. Aí a visita à maternidade, então a gente faz uma visita com eles e eles sentam na cadeira de parto, de cócoras, e para ver como é que funciona. A confraternização e revelação do amigo invisível, que a gente faz o amigo invisível no último dia. A gente compra um presente, pede para elas comprarem um presente de R$10, R$15 no máximo, e a gente faz o amigo invisível lá na hora, né? Para a gente ter o amigo invisível da barriga. Também nesse dia a gente faz nesse último dia a gente marca o reencontro de pais e bebês, que é o que vocês estão vendo aí. Então elas vão com seus bebês e a gente coloca eles todos deitadinhos, bate a foto deles, né? E bate dos pais também. Isso aí é um dos maiores grupos que a gente teve, tinha bastante bebê nesse dia no reencontro. A avaliação, então, a avaliação é feita em todos os grupos, em todos os dias, mas a gente tem uma avaliação escrita no final, que a gente vê a metodologia, as estratégias abordadas, os temas, como é que foi a atuação dos profissionais. E isso tudo a gente tem registro. A gente tem registro desde o primeiro grupo até hoje, que são 68 grupos. Outras atividades aqui, a atividade dos 15 anos, a gente fez uma festa e convidou o pessoal, então tinha gestantes e os filhos das gestantes até de 15 anos, que foi gente de 15 anos, foi lá no SESC. O CPEX, que a gente apresenta também de acordo com a idade das pessoas, das crianças e tal, a gente trabalha o parto, cuidados com o bebê, então a gente senta junto com eles no chão, mostra a questão do aleitamento, e isso é durante o CPEX, Semana de Pesquisa e Extensão. Os resultados, então, a gente tem em torno de 1.294 gestantes e 751 acompanhantes, até hoje, que já participaram do grupo. E, além disso, vários profissionais, alunos, e os temas que a gente desenvolve, eles estão ligados à gestação, parto, pós-parto, cuidados com o bebê e formação da nova família. Não vou falar isso tudo aqui, eu só vou dizer para vocês, se vocês atentarem aí, que a gente tem um grande número de pessoas do nível superior e também pessoas da rede privada que participam do grupo. Por quê? Porque a gente tem muitos alunos, muitos professores que participam do grupo. E a gente deixou a coisa acontecer desse jeito mesmo, abriu para todos, porque a gente viu que eles têm as mesmas necessidades que o pessoal na atenção básica tem. Para essas questões que eu estou colocando é o que as gestantes têm colocado quando a gente faz a avaliação, que esse grupo foi importante para elas, para auxiliar a compreender todo esse processo, para que eles possam viver a maternidade e a paternidade de uma forma mais tranquila, principalmente para quebrar mitos, os mitos do puerpério, os mitos em relação à questão do corpo, da sexualidade. Então, a gente trabalha muito essas questões da sexualidade, né, com elas. Então, essas coisas a gente tem observado que tem ajudado muito. E, principalmente, a questão de estabelecer laços de amizade. No último dia, no que eu falei que a gente faz a avaliação, a gente dá uma lista com os e-mails das gestantes e os endereços, e a gente monta, durante o grupo, um e-mail do grupo inteiro. Então, todos eles se comunicam entre si durante o grupo e continuam se comunicando. Então, a gente tem grupos hoje que ainda se encontram, que os bebês já não são mais bebês, têm 6, 7 anos, e os grupos, as pessoas ainda continuam se encontrando. Às vezes, eles comunicam para a gente se encontra com eles aí na rua e conversa, ainda estamos fazendo churrasco. Então, é uma possibilidade de encontro das pessoas também. Então, isso é bem importante. Para os profissionais, gente, trabalhar em grupo é um crescimento pessoal e profissional imenso. A gente só cresce no dia a dia com essas coisas, com a questão do trabalho no dia a dia.
Então, é bem importante a gente trabalhar essas questões com as gestantes e tal, e porque a gente cresce com isso profissionalmente e cresce pessoalmente. Aumenta as nossas relações, a gente conhece novas culturas, a gente tem a oportunidade no nosso grupo de ter alunos de outros locais também, a gente conhece essas pessoas, começa a aprender a trabalhar de forma interdisciplinar, que não é fácil, né? Cada um às vezes quer dizer assim, eu sei um pouquinho mais que o outro, e isso acontece no dia a dia, mas a gente tenta trabalhar, a gente sabe que não é fácil, mas é um trabalho que a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente também pode oportunizar a participação de outros profissionais de outras áreas e replicar isso em outros locais, fortalecer as boas práticas. Então, a questão das boas práticas, eu acho bem importante. O que recomenda a Organização Mundial de Saúde? Por exemplo, a questão do parto normal, não fazer tricotomia, não fazer episiotomia, não fazer enema, não usar ocitocina, não cortar o cordão umbilical logo depois do parto, amamentar logo em seguida, colocar o nenê bem próximo da mãe para estabelecer o vínculo. Então, essas boas práticas, a questão do acompanhante, a gente luta e briga para que ela aconteça e se mantenha. E as pesquisas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia. Então, para os estagiários, eu acho que é uma oportunidade muito grande de ensino e aprendizagem, e também para estabelecer novas relações, para trabalhar com sensibilidade, respeito e responsabilidade, e aprender a realizar grupos, né? Que a gente só aprende a fazer grupo fazendo grupo, não tem outro jeito. Tá? E interagir com a comunidade e sociedade, retribuindo o investimento que essa sociedade fez para a formação desses alunos. Então, agora eles têm que retribuir de alguma forma. Então, esse grupo ele tem contribuído para subsidiar mudanças que visam um cuidado mais humanizado, valorizando o respeito e a sensibilidade, a empatia e a comunicação, fortalecendo potenciais e capacidades de familiares para agirem no processo de gestar e parir. E, principalmente, a adoção de boas práticas na obstetrícia e neonatologia. Então, tem várias nas avaliações, a gente tirou uma, né? Parabéns pelo trabalho de vocês todas. É um trabalho que expressa a razão sensível ao conhecimento científico temperado com muita sensibilidade e competência, colocando as sujeitas as gestantes como sujeitas do processo. Agradecemos, etc. E, então, esse grupo, então, ele propicia uma integração entre a universidade e a comunidade, aproxima o acadêmico e o popular e concretiza uma das funções básicas da universidade, que é a extensão, que tem um papel relevante para transformar a realidade existente e a qualidade de vida daquelas que participam. Por isso que a gente trabalha com promoção da saúde. E reafirma, então, o compromisso social da universidade como uma instituição de formação crítica e de produção de conhecimento. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco, então, à disposição para que vocês possam me questionar ou, se eu não souber, outro dia eu informo para vocês, mas no que eu puder colaborar, eu estou à disposição.